Nestas duas últimas semanas do ano litúrgico, nós ouviremos na primeira leitura o livro do Apocalipse de São João. A palavra Apocalipse significa revelação. É assim que começa esse livro. Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. O livro do Apocalipse é para o Novo Testamento o que o Novo Testamento é para o Antigo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento esclarece o Antigo Testamento. Aquilo que no Antigo Testamento era promessa, era profecia, era imagem, se realiza, se cumpre no Novo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo. E nós, a partir do Novo Testamento, compreendemos as imagens, as figuras do Antigo Testamento. O Apocalipse nos aponta para o pleno cumprimento das promessas de Deus. Nos aponta para o fim, para a vitória de Deus, para a realização plena de suas promessas. Por isso, é o último livro da Bíblia, mas ele também, de certo modo, esclarece o Novo Testamento, de que modo a providência de Deus vai encaminhando as coisas para o seu término, até que se cumpra plenamente tudo aquilo que Deus prometeu. E aqui, no início do livro do Apocalipse, nós encontramos as cartas às 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor, às quais Deus dirige uma mensagem. Uma vez que o livro do Apocalipse faz parte do cânon bíblico das Escrituras, então, embora essas mensagens tenham sido dirigidas primeiro a estas 7 igrejas, elas são dirigidas também a nós, assim como as cartas de São Paulo aos Efésios, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, foram escritas para essas comunidades, mas uma vez que essas cartas foram inspiradas pelo Espírito Santo, uma vez que essas cartas foram reconhecidas pela igreja como sendo palavra de Deus, então são palavras que servem também para nós. O que o Espírito diz às igrejas, ele diz também para nós. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Uma das interpretações que se deu a essa expressão ao longo dos séculos é que o anjo da igreja é o modo como o livro do Apocalipse se refere ao bispo daquela igreja. É o guardião, é o mensageiro, portanto é o bispo, é o supervisor. Deus manda um recado para aquele que tem o encargo de confirmar na fé aquela igreja. E a igreja de Éfeso, que é uma igreja fundada por São Paulo. Quando São Paulo chega em Éfeso, ali havia discípulos de João Batista que acreditavam em Jesus, porque o próprio João Batista tinha dito que Jesus é o Cordeiro de Deus, mas que não tinham recebido o Espírito Santo. Sequer sabiam
da existência do Espírito Santo. E eles então recebem o batismo de Jesus, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a imposição das mãos para receberem o Espírito Santo. A igreja de Éfeso, São Paulo escreve a carta que nós lemos há algumas semanas e que revela o mistério da igreja, corpo místico de Cristo. São João, então, envia essa mensagem à igreja de Éfeso. Primeiro dizendo que eles têm aspectos positivos. Conheço a tua conduta, o teu esforço, a tua perseverança. És perseverante, sofreste por causa do meu nome, não desanimaste, todavia abandonaste o teu primeiro amor. Então, falta à igreja de Éfeso o ardor, falta à igreja de Éfeso a piedade, a devoção. Parece que as coisas se tornaram um pouco mecânicas, automáticas. Caíram na tibieza. Então Jesus lhes manda que se lembrem, que voltem ao primeiro amor, senão virei a ti e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. A linguagem apocalíptica, embora nós tenhamos o livro do Apocalipse, concluindo a Bíblia, mas já lá no Antigo Testamento nós temos livros apocalípticos, o livro de Daniel, por exemplo, alguns trechos do livro de Ezequiel. Deus fala por meio de imagens, de visões. E essas visões têm que ser interpretadas e, em geral, elas não têm uma única interpretação, ou elas não se cumprem de um único modo, uma única vez. Mas há várias interpretações possíveis e o cumprimento dessas profecias se dá de muitas maneiras diferentes. E pode se cumprir até muitas vezes ao longo da história, até que se cumpra uma última vez. Então, essa mensagem do Espírito a nós nos lembra de que nós devemos ter entusiasmo pelas coisas de Deus. Nós devemos pedir o dom da piedade, que é um dos dons do Espírito Santo, para amarmos a Deus como filhos, para não transformarmos a religião num fardo pesado que devemos carregar, mas que o amor a Deus encha a nossa vida de sentido. E no Evangelho nós temos a cura do cego Bartimeu. A tua fé te salvou, e a conclusão diz que o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. E vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Então ele não apenas foi curado da sua cegueira física, mas também, pela luz da fé, pôde ver com os olhos espirituais. A fé nos dá visão sobrenatural. A fé é a capacidade de enxergar, de ver o sobrenatural, enxergar a verdade de Deus. E prova disso é que ele seguia Jesus. Ele se tornou discípulo. Ele começa o seguimento de Jesus. E a cura de Bartimeu empolga a multidão. Dali de Jericó, Jesus se encaminha para Jerusalém e a multidão vai crescendo cada vez mais, até que quando Jesus chega em Jerusalém, ele é recebido e aclamado de modo triunfal, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, o domingo de Ramos.
porque a cura de Bartimeu tinha causado uma grande euforia na multidão, uma grande empolgação. Então peçamos a Jesus que a sua palavra nos empolgue também, que a sua palavra encha a nossa vida de alegria, que nós tenhamos gosto pelas coisas de Deus e o desejo sincero de nos dedicarmos a Ele. Amém.